Cadê meu microfone? Boa noite, Maria Emília. Tudo bem? Tudo, boa noite, Piau. Muito bom Boa estar noite, aqui amigo. novamente. Obrigado. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Renovando Consciências. Estamos iniciando o nosso programa No Mundo Maior, que é baseado nas obras de André Luiz, e hoje com a nossa querida Maria Emília, que vai falar para nós aqui sobre planejamento reencarnatório. Então vamos à nossa prece de abertura. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa escola de aprendiz do Teu Evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes e permita que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos no nosso processo de autoconhecimento, de transformação, de autoconsciência, para que juntos possamos nos tornar a cada dia melhores instrumentos da Tua paz. Que nesse nosso tempo de estudo e de reflexão, sejamos capazes de fazer essas novas descobertas sobre nós mesmos, sobre a nossa condição de espíritos imortais, mas, acima de tudo, do nosso papel como co-criadores nessa nossa oportunidade reencarnatória. Que assim seja. Uma boa noite aqui para os nossos amigos internautas também, que estão chegando aí para nos acompanhar aqui no canal, dos diversos estados do Brasil, de São Paulo, da Bahia, do Amapá, de Rondônia, de Sergipe, de Pernambuco, que estão chegando aqui para juntos batermos esse papo com a nossa queridíssima Maria Emília sobre esse tema tão empolgante que é o planejamento reencarnatório. Então, Maria Emília, com votos de muita paz, nós te convidamos para esse nosso diálogo. Tá bom. Boa noite, queridos amigos, mais uma vez, e vamos tocar o barco desse diálogo aqui, que é bem interessante, né? Planejamento reencarnatório, rogando aí a Deus, a Jesus, a esses amigos que nos inspiram a ter uma ótima conversa. Vou pedir aí para o nosso amigo Piau já colocar o nosso primeiro slide, é o título da nossa palestra, dessa nossa conversa, e fica aqui uma pergunta, né? O que é um planejamento reencarnatório? Tem aqui uma figurinha meio brincalhona, e para que existe o planejamento reencarnatório? A nossa proposta hoje é explicar um pouquinho, trazer um pouco de informação para aqueles que já conhecem a doutrina espírita, já têm um pouco mais de base, vão rever comigo alguns temas, alguns conceitos, e para aqueles que estão chegando agora e ainda não conhecem bem os temas da doutrina, a gente vai estar procurando explicar o que é um planejamento reencarnatório e para que existe, né? Qual é o objetivo do planejamento reencarnatório? Quero começar com alguns conceitos espíritas importantes. Primeiro deles, que nós, o homem, somos uma alma, ou seja, um espírito encarnado. O homem na Terra é um espírito encarnado, um espírito que toma um corpo de carne para se manifestar, para aprender, para evoluir enquanto está aqui no planeta Terra, que é considerado por nós como uma grande escola das almas. O homem também é formado por uma tríplice constituição. A alma, que é esse ser pensante, que é o ser divino, é o espírito imortal, o corpo físico e o corpo perispiritual. Na figura que nós trazemos aqui, nós vemos um corpo físico na cama, no exato momento do sono, e esse outro corpo que se levanta, se desdobra, que é o perispírito, cópia, né, ou melhor, matriz do nosso corpo. É muito importante essa concepção para entender o porquê que nós reencarnamos e de que forma, né, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Para falar de planejamento reencarnatório, é necessário falar sobre a reencarnação. A reencarnação é um conceito muito antigo, só que quando nós entendemos a reencarnação na perspectiva da doutrina espírita, encontramos na reencarnação o grande objetivo dela, que é o mecanismo de crescimento, mecanismo de evolução, o grande promulgador da justiça divina, através dos processos de ir e vir, entrar e sair da matéria constantemente, cada vez mais
melhor do que antes. Então, a reencarnação, ela, dentro do contexto espírita, ela tem uma finalidade, que é dar a cada um segundo o que cada um constrói. Então, se promulga através da reencarnação, através do processo reencarnatório, essa grande questão da justiça divina. Reencarnamos para o aperfeiçoamento progressivo, e aqui, no estágio em que nós nos encontramos no planeta, ainda de provas e expiações, espíritos rebelados em relação à lei de Deus, que somos todos nós, estamos também espiando. O que é espiar, né? É pagar com a mesma moeda, é sofrer na pele aquilo que nós fizemos de mal, de destrutivo, seja conosco mesmo, seja com a vida, ou seja com alguma pessoa. E a partir daqui, a partir desses 4 grandes conceitos, nós vamos percebendo que a reencarnação planejada, ela primeiro possibilita, né? Por que é importante ter um planejamento para voltar à carne? Porque esse planejamento, ele vai possibilitar delinear essa trajetória de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, para nós podermos evoluir melhor. Porque essa reencarnação planejada, esse planejamento todo que podemos e empreendemos, ele estuda todos os antecedentes espirituais, a nossa história espiritual, a nossa trajetória espiritual. E vai projetar isso nas questões embriológicas e também estuda essa questão das nossas afinidades. Tudo isso para quê? Para corrigir, para que a gente possa corrigir aquilo que não foi elaborado de maneira correta. Só a reencarnação permite isso. O planejamento encarnatório, o planejamento elaborado não apenas por nós, e nós vamos ver isso no transcorrer dos slides, mas todo um planejamento elaborado por uma equipe de instrutores espirituais e de espíritos preparados para elaborar esse planejamento junto conosco, visa, estudando todos esses nossos antecedentes, estudando toda a nossa trajetória espiritual, visa fazer com que planos sejam elaborados para que possamos corrigir a rota, possamos renovar aquilo que precisa ser renovado, possamos restaurar aquilo que quebramos, aquilo que desequilibramos, aquilo que desajustamos e tiramos do lugar, e também aperfeiçoar. A gente se torna um pouco melhor a cada passo. Importante a gente perceber isso, que esse planejamento, ele é importante para dar essa direção mais bem elaborada. No livro Missionários da Luz, que é o livro que traz de uma maneira bastante amplificada esse assunto de preparação das experiências, de reencarnação e de projeto reencarnatório, nós vamos ter grandes informações a respeito. Eu pincelei algumas. Uma delas é essa aqui, ó. Grande percentagem, um grande número de encarnações na crosta terrestre se processa em moldes padronizados para todo mundo, ou seja, é igual para todo mundo. Mas o livro continua, e André Luiz e os instrutores nos dizem o seguinte: um outro tanto, uma outra percentagem, não obedece a esse programa padronizado, não é tudo igual, certo? Por quê? Quando a criatura se eleva, quando a alma que vai reencarnando sucessivamente, vai se elevando em matéria de cultura, de conhecimento, e, consequentemente, em responsabilidade e condição de atuar melhor com a sua liberdade de ação, né? Esse processo reencarnacionista, ele fica individualizado e ele acaba sendo mais complexo, acaba tendo questões mais complexas, e justamente o livro Missionário da Luz traz pelo menos uns 4 ou 5 exemplos de situações reencarnacionistas, de planos encarnatórios individualizados. Por quê? Porque as criaturas ali já se elevaram num determinado grau, mas olha só, mesmo assim, a espiritualidade acrescenta espíritos em débito. Mesmo quando a alma ainda tem débitos contraídos na consciência,
de outras etapas encarnatórias anteriores, mas já possui valores de boa vontade, de perseverança, de sinceridade, tá? Isso tudo vai outorgar, vai dar a ela o direito de influenciar sobre os fatores da sua reencarnação. E desta forma, ela escapa daquele jeitão padrão. Então, a gente se enquadra dentro de um planejamento padrão, comum a todos, até que o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, a nossa atuação na vida, nos dois planos, é mais consciente. À medida que a gente vai galgando degraus, nós vamos ganhando essa liberdade, vamos ganhando esse direito, melhor dizendo, de influenciar no nosso processo de reencarnação. Quando a gente lê o livro Missionários da Luz, os 3, 4 exemplos que tem lá, nós percebemos essa atuação e percebemos como aquilo pode ser trazido como exemplo para a nossa caminhada também. Agora, dizem os espíritos, né, André Luiz e o Alexandre, que é o instrutor, nem sempre estas alterações, né, esse direito de influenciar, nem sempre se verifica nas condições agradáveis para uma reencarnação futura, porque a gente poderia dizer, então o espírito, eu, do lado de lá, quando eu escolher a minha nova reencarnação, quando eu for elaborar os planos para o meu próximo processo encarnatório, já que eu já ganhei algum crédito, eu vou deliberar a favor. Não acontece isso, tá? Porque quando o espírito está do lado de lá, eu, você, qualquer um de nós, quando nós retornarmos, o nosso nível de consciência é amplificado pela perda do corpo físico. E porque nós estaremos muito mais com facilidade de enxergar as questões espirituais da maneira como elas devem ser enxergadas, do que quando nós estamos aqui encarnados. Os serviços de retificação, por que nós não podemos ter essa liberdade de fazer qualquer coisa, apesar de adquirirmos esse direito de influir sobre esses fatores reencarnatórios? Porque os serviços de retificação representam tarefas e desafios enormes que nós passamos a assumir sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E existem 3 fatores, 3 aspectos, né, que vão contribuir muito na hora de fazer um plano reencarnatório, na hora de se elaborar o meu próximo momento reencarnatório, a nova etapa de vida. Hereditariedade. Então, nós sabemos que a hereditariedade, essa coisa que forma, né, toda a fisiologia, a parte da genética, funciona inalienavelmente sobre todos os seres da evolução. Então, meu pai e a minha mãe, ele tem uma qualidade de cromossomos que tem os genes e que vão gerar um físico, um corpo físico daquela forma, né? Com aquela hereditariedade sanguínea, com todos aqueles genes que vão determinar o meu jeito de parecer e de formato de corpo. Só que não funciona só sobre a hereditariedade, porque, inclusive, a hereditariedade, ela sofre a influência de todo aquele que já alcança qualidade superior ao ambiente geral. Então, existe a hereditariedade que manda no processo fisiológico, genético, biológico, mas, mesmo assim, aqueles que superam qualidades, que se elevam em qualidades, conseguem adquirir, inclusive, ali, direitos, tá? Que vão contribuir para que determinadas qualidades biológicas, físicas, também aconteçam e superem os fatores de hereditariedade. Uma outra questão que faz com que os planejamentos sejam organizados e que vão contribuir para que esse planejamento seja feito são as afinidades, né? Então, tudo aquilo que a gente criou de laços com pessoas. E quando eu falo afinidades, não são só afinidades positivas, onde se assemelham os meus gostos, as minhas ideias, naquilo que eu tenho visão, naquilo que eu tenho o meu olhar, o meu foco. Né? São as nossas ideias e as nossas tendências. A afinidade, esse conjunto de tendências que eu porto em mim,
pelas escolhas, pela maneira como eu encaro a vida, pela maneira como eu vivo as minhas ideias, aquilo que eu carrego como pontos de vista, como crenças, como produto do que eu acredito, é uma força atratora das experiências. E isso também determina uma parte desse planejamento espiritual. Quando a gente fala em hereditariedade e afinidade de um ponto de vista geral, esses dois aspectos, esses dois elementos conjugados, eles vão formar aqueles planos gerais, aquele plano padrão, né? O que muda no plano padrão é esse terceiro elemento aqui, as interseções a favor. Esse elemento, ele muda, tá? Essas duas primeiras condições, esses dois primeiros aspectos, quando da formatação. Como é que é isso? São aqueles favores obtidos por seres que nos amam muito e que trabalham em prol do reencarnante, que também é merecedor daquilo. Então, é uma conjugação de fatores. Espíritos que nos amam muito, que já estão no plano espiritual, que nos aguardam quando do desencarne, e quando do desencarne, ao elaborarmos novamente a trilha próxima, o próximo momento reencarnatório, alguns favores estão ali entrelaçados. Tá? Se tem uma mãe que fica no plano espiritual aguardando o seu filho, quando o seu filho chega diante da consciência, elabora os planos, todo um trabalho materno pode favorecer aquele espírito. A gente vai ver isso no caso de um espírito que é comentado no livro Missionários da Luz, que é o Segismundo. Eu convido a todos vocês que não conhecem esse livro, lerem esse livro. É muito interessante esse processo encarnatório do Segismundo. Segismundo é o espírito que, quando Segismundo, teve relacionamentos com Raquel e com Adelino. Ele foi o homicida numa determinada encarnação, conheceu Raquel e conheceu Adelino, Raquel e Adelino, marido e mulher, e Segismundo, entrando nessa trama, acabou matando Adelino, né? Cometeu um crime contra Adelino. Raquel, a sua vítima, acabou ficando perdida, desorientada, e acabou a existência num prostíbulo, e Sigismundo se vê envolvido nessa trama criada por ele mesmo, gerando aqui uma condição e uma necessidade de voltar à encarnação. Então, quando nós estamos lendo o livro Missionários da Luz, esse caso é um caso bem estudado. Então, Segismundo, Raquel e Adelino, depois desse triângulo amoroso, depois de todo esse desfecho, eles voltam ao plano espiritual numa condição muito deplorável. Cada um deles numa situação, mas todos vão ficar muitos anos atrelados a essas emoções do crime, né, da vitimez, da raiva do Adelino, da inconformação, né? Depois Sigismundo entra naquele processo de culpa, de necessidade de reparação, e isso leva-se muitos anos, até que Segismundo ganha a oportunidade de voltar ao plano terreno, e o livro narra todo esse processo em que vai se verificar como é que ele vai elaborar, que tipo de corpo ele vai ter, como é que Raquel e Adelino vão recebê-lo. Então, Raquel, que antes foi a sua vítima, esposa de Adelino, volta como esposa de Adelino, tá? Então, ela vai ser a mãe, Adelino vai ser o pai, e ele, Segismundo, vai ser o segundo filho do casal. E está ali traçado o processo reencarnatório. Para que essa trama toda tivesse esse fim, até o presente momento em que ele iria encarnar como segundo filho, ela como mãe, ele como pai, Segismundo trabalhou muito no plano espiritual, a equipe espiritual elabora um trabalho com Adelino, porque Adelino, no começo, quando Segismundo se aproxima para o processo encarnatório, o Adelino não consegue vencer nos primeiros momentos,
as emoções que ainda vêm à tona, da época em que ele se recorda ter sido morto por Segismundo. Isso não é claro na cabeça de Adelino, porque está encarnado e porque há o véu do esquecimento quando nós encarnamos, mas toda a presença, toda vez que Segismundo está presente no lar de Adelino, para essa aproximação encarnatória, Adelino se sente mal, fica constrangido, tem emoções difíceis, e todo um projeto para ser elaborado e para ser colocado em ação exige dos técnicos da espiritualidade muita ação. E nós vamos encontrar essa ação em todo o processo que a gente faz de leitura, entendendo como é que Alexandre, o espírito que está ali como instrutor, ele intercede a favor de Adelino, fazendo Adelino, através do desdobramento do sono, recordar-se dos planos reencarnatórios, porque antes de Adelino e Raquel entrarem nesta nova encarnação, eles aceitaram virem reencarnados e aceitaram que iriam receber Segismundo como segundo filho. Mas quando nós entramos na matéria, temos o véu do esquecimento e muitas vezes esquecemos isso. E quando nós percebemos que a espiritualidade, quando a gente faz a leitura, percebe toda uma trabalheira, é um desgaste muito grande no sentido de trabalho. Não que os amigos espirituais se sintam desgastados, mas é uma trama tão grande para que esse processo encarnatório vá a efeito que nós percebemos em minúcias toda uma cautela. Isso é o planejamento espiritual, para que dê tudo certo. Porque Adelino, por alguns minutos, na carne, se esqueceu do compromisso com o Segismundo. Se esqueceu que somente assim eles vão conseguir se libertar do peso que cada um carrega na sua consciência. Raquel, um pouco mais maleável, um pouco mais disposta, já estava se preparando para recebê-lo como mãe. E houve toda uma intercessão da espiritualidade para que Segismundo pudesse, então, encontrar um campo mental favorável em Adelino, para que Adelino pudesse, em se conjugando sexualmente com Raquel, propiciar os gametas masculino e feminino, para que ali Segismundo, enquanto espírito, pudesse se imantar aquele novo corpo que estaria sendo construído, né, pelo ato sexual, pela comunhão daquele casal. E ainda naqueles planos encarnatórios, Segismundo vai sofrer na idade adulta, como resquício ainda do mal que ele praticou a Adelino, uma moléstia do coração, como consequência da falta cometida no passado. Isso aqui está determinado lá nos planos, né? Existem departamentos inúmeros que vão fazer todo esse planejamento em conjunto com os encarnados. No caso de Segismundo, Raquel e Adelino, eles já são espíritos naquela condição de sair do planejamento geral. Eles já estão num planejamento individual. E ele também vai experimentar, o Segismundo, grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Então, ele vai ter problemática do coração. E nós percebemos que nesta nova dinâmica familiar, nós vamos ter aqui alguns problemas, né, no relacionamento, comum a todos nós. Por quê? Porque existem por detrás de toda essa relação nova aquilo que nos liga do passado. Um outro caso interessante aqui é o da Anacleta, para a gente perceber que como também existem inúmeras condições de elaborar esse planejamento. Anacleta era uma mãe descuidada numa determinada encarnação, teve 4 filhos, e nesta próxima encarnação programou-se que ela viria como mãe dos 4 filhos novamente, e porque ela, muito descuidada na maternidade, levou os 4 filhos aos desregramentos dos mais variados, e como cada filho, apesar de ter tido uma mãe descuidada, também tem o seu livre-arbítrio e a responsabilidade sobre si, Anacleta, ela volta ao plano espiritual, compreende perfeitamente o problema que ela gerou, ela cuida daqueles filhos que também estão desorientados e leva aproximadamente 30 anos
para conceber, para receber essa concessão divina de voltar como mãe novamente dos 4 filhos, vai ser uma mãe mais consciente, porque já está preparada. 2 filhos serão paralíticos, não por conta só da responsabilidade dela, mas por conta da própria maneira como cada um como cada um viveu na anterior reencarnação. Um outro filho entra como débil mental, e ela tem na filha, na mulher, novamente voltando como mulher, um auxílio na sua viuvez precoce, porque ela vai ter 3 filhos extremamente difíceis de lidar, porque são exigências altíssimas, 2 paralíticos e 1 débil mental, e não porque ela não tenha débito, né? Isso só vem porque a pessoa tem débito na consciência, e a filha, mesmo sendo um ser que vai trazer grandes comprometimentos na parte emocional, na parte de vida, ainda vai ser auxílio para ela na viuvez, porque ela vai ficar viúva muito cedo. O que isso tudo? Por que eu trouxe esses exemplos? Para mostrar que no plano espiritual, no plano maior, quando Deus estabeleceu que cada um de nós iríamos, como seres imortais, ter as reencarnações como processos de crescimento, de elaboração do crescimento, também existem nas colônias espirituais trabalhos especializados para que esse planejamento seja feito não apenas com o interessado no reencarne, porque se eu reencarno dentro de uma família. Essa família tem que ter ligações, afinidades, tem que ter os processos hereditários, tem toda uma conjuntura de coisas que ocorrem ali. E existem setores exclusivos para os fins desse planejamento. Lá no livro Missionários da Luz, a gente vai ver que tudo isso que ocorre com o Segismundo, com a Anacleta e com outros, é feito nesse setor de planejamento reencarnatório. Um setor que, se a gente fosse ver hoje no nosso dia a dia, seria quase que um setor parecido com esses setores que tem aquelas baias de computador, com muitos trabalhadores trabalhando nos seus computadores, cada um num tipo de ação, e nós veríamos ali desenhistas, nós veríamos ali geneticistas, nós veríamos ali uma infinidade de trabalhos cercando todos esses aspectos hereditários, como é que esse corpo físico vai se apresentar, e até onde tem que ir esses planos todos, tem alguma interseção, tem algum benefício, tem algo que esse espírito já merece ou coisa parecida. Né? Isso tudo está no Ministério do Esclarecimento do Nosso Lar, que é apenas uma das muitas colônias que existem no plano maior. Existem técnicos de embriologia, de biologia, de biogenética, especialidades das mais diversas, por quê? Toda vez que um ser reencarna, ele vem fadado, ele vem com todos os elementos, ele vem com tudo para dar certo. Os erros acontecem porque nós temos liberdade de agir. Mas a gente sai de lá com planos estabelecidos, com todos os pormenores. Existe uma atividade intensa de benfeitores e amigos espirituais que a gente não tem noção de como eles circulam para lá e para cá, para que o nosso projeto encarnatório se estabeleça da melhor forma possível, antes, durante e no final, para quando a gente voltar. Então, essa atividade intensa, ela tem uma multiplicidade de tarefas, né? E às vezes envolve alguns espíritos muito próximos de nós, amigos que pedem essas intercessões, que se ligam a esses instrutores técnicos para auxiliar realmente. E é um campo extenso da ação, né, no plano espiritual. Então, do mesmo jeito que aqui, quando nós fazemos um planejamento, nós colocamos planos no papel, elaboramos mapas, gráficos, estratégias, contendo todas as informações necessárias a dar certo os nossos projetos, um projeto encarnatório, um planejamento reencarnatório inclui tudo isso, tá? Inclui mesmo. E aqui eu quero trazer, antes da gente abrir para a conversação, eu quero trazer alguns apontamentos doutrinários que a gente colheu no Livro dos Espíritos, para clarear um pouco mais tudo isso. Lá no Livro dos Espíritos diz o seguinte, que a alma,
que somos nós, o homem encarnado, né, o espírito encarnado na Terra, na maioria das vezes, né, não reencarna imediatamente. Então, eu morro hoje, mas eu não reencarno imediatamente, na grande maioria das vezes. A duração desse intervalo entre uma encarnação e outra, né, está subordinada ao meu livre-arbítrio, à maneira como eu coloco a minha vontade em ação. E a gente sabe que de espíritos que desencarnam e ficam muito tempo vagando no espaço entre uma encarnação e outra. Existem outros espíritos que ficam muito tempo, né? Porque eles vão estudar, eles vão se reorganizar. Tem outros que ficam mais tempo porque têm medo. E tem uma série de detalhes aí. O espírito, no seu estado errante, que não é um estado de erro, estado errante é um estado na erraticidade, que é essa condição de estar num plano espiritual entre uma encarnação e outra. Então, o espírito, quando está esperando uma encarnação ou outra, pode se melhorar bastante, sempre de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, e nas experiências corpóreas, aqui, quando ele reencarna, ele vai colocar em ação, colocar em prática todas essas ideias, todos esses elementos que ele adquiriu lá, estudando, aprendendo, vendo. O maior exemplo que a gente tem disso é André Luiz. André Luiz desencarnou, quem já pôde ouvir, assistir, ler ou assistir o filme Nosso Lar, percebe que ele desencarnou de uma maneira. Hoje, ou no último livro que ele escreveu, André Luiz já era um espírito com um pouco mais de evolução, de conhecimento, de sabedoria, de como se colocar no plano espiritual. Mas ele reencarna e vai reencarnar, se é que já não está reencarnado, e vai precisar colocar em prática aqui, na matéria, todo esse aprendizado. O espírito, então, na erraticidade, nesse espaço entre uma vida e outra, ele trabalha, ele pesquisa, ele estuda, ele observa para fazer a sua escolha. Né? E isso é dado ao espírito que vai ganhando essa possibilidade por causa do seu livre-arbítrio, por causa da qualidade de assumir a sua responsabilidade diante das coisas. Provas, todas as reencarnações no plano terreno contam, né? Todos os planos reencarnatórios constam de provas e expiações, porque nós somos um planeta de provas e expiações. Então, todos nós aqui, exceto os missionários, né, estamos vivendo provas que são desafios aos quais nós somos submetidos. Então, são testes da vida. Eu fico no plano espiritual 50 anos, 100 anos, estudando, aprendendo, venho para a vida e vou ser colocada em teste. Eu vou ser colocada diante de provas para testar o meu conhecimento. E diante de expiações. Expiações não tem jeito, expiação é a consequência de todos os meus desvios praticados. Então, eu sofro na pele, na medida daquilo que eu já estou reorganizando hoje, porque toda expiação ela tem também a pitada de misericórdia divina, porque o Pai não quer que a gente sofra, o Pai não quer que a gente seja renegado a qualquer lugar definitivamente, o Pai quer que nós cresçamos, Deus quer que a gente se expanda, que a gente cresça. Então, a lei que prevalece em todas essas situações é a lei de amor, não é a lei de punição. Mas como nós temos que assumir as consequências das nossas atitudes, as expiações estão aí, tá? O espírito escolhe o gênero de provas e ele também define a expiação de acordo com aquilo que ele revê nas vidas anteriores. Ele vai definir que ele vai vir sem uma perna, ele vai vir cego, ele vai vir com um problema do coração que vai começar como Sigismundo no final da vida. Tudo isso é definido nesse plano encarnatório. Tá? Por quê? O espírito encara as provas e expiações que lhe são necessárias. E ele não tem o olhar do encarnado, ele tem o olhar do espírito. O espírito sabe que escolhendo tal gênero de provas, terá que passar por tal gênero de lutas. Então, ele sabe qual é o melhor gênero de provas e o melhor gênero de lutas, né, que vai gerar a natureza das dificuldades que ele vai ter que enfrentar. Mas ele não sabe exatamente quais são os acontecimentos que vão trazer
esse gênero de provas e esse gênero de lutas. Ele não sabe quais são então, os detalhes da vida, eles vão nascendo de acordo com as circunstâncias, com a força das coisas e com o uso do livre-arbítrio de cada um. Então, eu sei que eu vou nascer na riqueza ou na pobreza, enfrentando esse gênero de lutas ou esse gênero de lutas. Como isso vai operar, vai depender de todo um contexto aqui na Terra, que não depende só de mim. Né? A maior parte da minha resolução, a parte maior, que é a minha resolução, a maneira como eu vou enfrentar, diz respeito a mim. Mas muitas coisas estão alheias à nossa possibilidade de definição. Nós definimos, nós determinamos a partir de dentro, a partir do nosso poder de escolha. Tá? Depois de cada existência, terminando aqui as questões do Livro dos Espíritos, depois de cada existência, quando a gente regressa ao plano do espírito, nós conseguimos ver o progresso que fizemos, compreendemos quanto ainda falta para nós chegarmos a atingir a perfeição. Esse é um projeto pré-reencarnatório. Esse é um trabalho elaborado por nós, assessorados pela equipe espiritual que nos acompanha, que cuida do nosso processo evolutivo, porque nós não estamos soltos, né? Nós temos amparadores, temos instrutores, então nós nos submetemos, depois desse exame, é lógico que a gente está falando daqueles de nós que, ao adentrar o plano espiritual, adquirimos essa consciência. E quando adquirimos essa consciência, esse tempo de consciência vai demorar para um pouco mais, para outro um pouco menos, a depender de como nós encaramos verdadeiramente quem nós somos, a nossa vida do jeito que ela se apresenta, principalmente quando entendemos a realidade da vida maior. Quanto mais conscientes, quanto mais determinados em nos olharmos, mais fácil a gente encarar aquilo que a gente fez, observar aquilo que precisa de ajuste, de correção, e é mais fácil, então, reelaborar o processo reencarnatório. Alguns de nós demora muito tempo. Quando nós enxergamos tudo isso, quando nós percebemos, submetemos-nos voluntariamente a todas as dificuldades da vida corpórea que forem necessárias, pedindo por nós mesmos aquelas que vão realmente nos levar mais depressa. Daí você fala, Maria Emília, mas será que eu pedi tudo isso que está acontecendo na minha vida? Sim, você pediu o gênero de provas, o gênero de lutas, e todos os acontecimentos e tudo que está acontecendo, observa bem que você tem a liberdade de corrigir algumas coisas, porque nem tudo é kármico, algumas coisas nós elaboramos tão equivocadamente já nesta encarnação, que é necessário rever essa encarnação. Mas sim, ninguém está fora de contexto, porque todos nós que aqui estamos fizemos um planejamento espiritual dentro de todas essas regras e normas. Não é, pois, motivo para cada um de nós nos admirarmos de ver a gente mesmo, né, ou qualquer espírito, dar preferência a uma existência que não é tão suave assim. É só olhar as nossas existências, nenhuma delas é muito suave, né? Porque no estado de imperfeição que nós nos encontramos, nenhum de nós consegue desfrutar a vida sem amarguras por conta de toda uma trajetória espiritual que nós já elaboramos, tá? E aqui eu vou encerrar minha fala para abrir aqui para os nossos amigos, né, trazendo final uma frase, duas frases do livro Missionários da Luz. Todos os enfermos da alma, e a gente pode considerar que a grande maioria de nós, tirando os missionários que estamos aqui encarnados, somos enfermos da alma, estamos aqui num trabalho ingente de conquista de nós próprios. Ninguém trai a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Ninguém trai, né? Sem que isso traga graves tarefas de reparação. Ninguém foge da rota da perfeição, do bem, sem trazer para si necessidades de reparação. E todos nós que tentamos enganar a natureza, a nossa natureza espiritual, né, acabamos por enganar a nós próprios.
não tem como continuar enganando a nós mesmos de que nós não temos a natureza divina em nós. A vida é essa grande sinfonia perfeita. Quando nós entramos para desafinar essa sintonia no círculo das notas que devemos emitir para máxima glorificação, como diz os amigos aqui, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E ainda bem que nós temos, encerrando aqui a nossa transmissão, né, de slides, ainda bem que nós temos planejamentos muito bem elaborados e temos técnicos, instrutores e especialistas para nos auxiliar, para nos chamar a atenção, para nos recobrar exatamente qual é a nossa natureza, que é divina. Somos seres imortais, galgando degrau a degrau para a evolução, para a perfeição. Nesse meio caminho, porque desastrosamente, equivocadamente, pegamos vias tortas, graças a Deus, graças aos bons espíritos, nós temos um planejamento espiritual que nos corrige a rota, nos coloca de uma maneira mais bem ajustada, para que mesmo diante de dores acerbas, de sofrimentos grandes e de lutas, né, bastante desafiadoras, nós possamos concretizar essa nossa rota. Piau, fico aqui. Opa, desculpa, Maria Emília, nosso operador aqui cortou bem na hora que você... Não, eu tinha falado, terminado, com certeza. Muito legal sua exposição, muito bacana essa conexão que você fez aí do livro Missionários da Luz com o Livro dos Espíritos. Mas antes de eu começar com as perguntas, deixa eu mandar um abraço aqui para Ezequiel Carlos, Fátima Oliveira, eu acho que é Fátima lá de Petrolina. Se for, você indica aí, Fátima. Cleide Fernandes, Léa Maspac, lá de Santa Vitória do Palmar, lá no Rio Grande do Sul. Boa noite para você. Antônia Ferreira, Ângela Brandão, Geisa, nossa queridíssima Geisa, lá da Casa do Caminho em Salvador. Bem-vinda, Geisa. Um abraço aqui também para os amigos e amigas do Canindé Espírita, Cleide Soares. Muitos amigos e amigas estão aqui acompanhando a gente. Muito legal essa sua abordagem. Eu vou começar com as perguntas do público. Daqui a pouco eu faço as que eu guardei aqui. O Canindé Espírito, o pessoal de lá está perguntando: toda reencarnação é planejada? Dentro daqueles moldes que a gente colocou, sim, porque se ela não é planejada pelo próprio ser que vai reencarnar, no caso de uma encarnação compulsória, né? O que seria isso? Uma encarnação em que a espiritualidade promove a vinda do ser sem que ele participe dos planos. Lembra quando a gente colocou os planos gerais e planos individuais? Quando essa coisa do plano geral está muito mais focada nos nossos irmãos que ainda não participam conscientemente do processo. Né? Eles vão participar de maneira inconsciente. Maria Emília, André Luiz também fala para a gente de alguns espíritos que estão naquela zona que eles vão chamar de regiões umbralinas, espíritos naquelas condições ainda de ovoides, em outras situações de deformação perispiritual. Seria nesses casos que os guias espirituais, olhando a condição do espírito e dentro dessa linha que você vinha falando aí, de que existem leis que regem esse processo, nós poderíamos dizer que esses grandes arquitetos ou co-criadores, porque naquela questão 132 do Livro dos Espíritos diz que uma das funções da encarnação é também nós colaborarmos com o processo evolutivo, né, com os processos de melhoramento dos planetas. Então nós poderíamos colocar dentro desse processo, uma vez que há o livre-arbítrio, ainda que como elemento latente. Sim, esse é um dos processos em que a intervenção de instrutores maiores, de técnicos, elaboram todo um processo para que esse ser possa encarnar. Ele não encarna diretamente, né? Existem alguns processos em que a alma
quando desencarna, se vê numa deflagrante queda moral, né? Ele cai moralmente tão grande, ele traz em si tanto sentimento de remorso, tanta culpa, tanta coisa errada que ele fez consigo mesmo, que ele decai ao ponto de perder a forma humana, como os nossos, como esses espíritos ovoides, e até alguns espíritos que tomam a forma de animais, que é o caso da licantropia, também falada por André Luiz nos seus livros. Esses espíritos, eles não entram para uma encarnação compulsória de uma hora para outra. Existe todo um intrincado de tarefas elaboradas a favor dele, com especialistas em resgate, especialistas em reconstrução perispiritual. Existe toda uma técnica para isso. Existe uma intercessão por parte de um ser que o ama, normalmente uma mãe, normalmente alguém que ama muito esse ser que está em queda, para que haja um planejamento encarnatório dentro daquelas condições padrões que a gente acabou de falar. Então, assim, existe um plano padrão enquanto o ser humano não consegue, enquanto o espírito não consegue se desvencilhar dessa teia de inconsciência. Então, a espiritualidade promove dentro desses critérios. Muito legal. Vou mandar um abraço aqui, Cleide Soares, lá de Vitória da Conquista, a minha conterrânea. Cristiane Forman, lá diretamente dos Estados Unidos. Olha, você foi longe, hein, Maria Emília? Ai, que bom. Alcançando o outro lado do mundo. E deixa eu te falar, essa Fátima Oliveira é alguém que participa comigo em alguns cursos. Ela é de Itapuã, ela acabou de responder aqui, ó. Sou de Itapuã. É mesmo? Tá aqui de Itapuã. Muito legal. E também tem a Valéria Lemos, aqui de Fortaleza, que eu estou vendo aqui. Bem-vinda, Valéria. O ruim do cara fazer a citação, a pessoa fazer a citação é que às vezes erra, de Fátima. Ó, Geisa tá mandando aqui um beijo para nós, né? Piau e Emília, beijo. Obrigada, Geisa, beijo. Ó, Antônio Ferreira também tá dizendo aqui, eu sou Antônio Ferreira. Aí, ó, muito bem. Deixa eu ver aqui, temos também uma pergunta de Geisa. Geisa pergunta: o planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio? Sim, completamente. Mesmo aqueles que são compulsórios, né? Porque quando o indivíduo ele é posto numa reencarnação compulsória, tudo isso define pela condição como ele usou a liberdade dele. Então, a liberdade dele foi tão mal usada que ele foi tolhido disso. E aí ele entra compulsoriamente, ou seja, pela força da própria lei de Deus que impulsiona o indivíduo, mesmo contra aparentemente a vontade dele, mas sabendo que é o melhor a ser feito. E no caso daqueles mais conscientes, sim, sempre o livre-arbítrio está ali definindo essas questões da reencarnação, do planejamento. Agora, eu sempre que leio essa história, ou que eu ouço essa explanação sobre a reencarnação do Segismundo, me vem na mente a questão dos pais. Sim. Porque o André, ele faz um recorte, uma fotografia, né? Um instantâneo ali daquela trama. O momento em que o Segismundo é o algoz, e nessa condição ele interfere nas vidas e constrói um caminho de reparação daqueles processos. Mas aí, quando você estava falando do caso de Anacleta, isso ficou mais forte ainda na minha mente. Quer dizer, Segismundo vem como filho daquelas pessoas que magoou. Mas aí, quando você traz a história de Anacleta, a Anacleta vem como mãe daqueles que ela descuidou. Sim. Mostrando que tem uma teia, né? Você, na condição de terapeuta, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que trabalha com esses processos, como é que você desembola esse novelo assim nessa sua rotina? Porque assim, né? A gente tem que entender que tudo é uma teia. Nós vivemos numa grande teia de aranha, né? Como se fosse, imagina uma grande teia de aranha. Mas, por exemplo, se você tiver numa teia de aranha, você tem o núcleo dessa teia e tem todas aquelas circunferências que vão chegando até a extremidade.
As primeiras partes que estão ligadas naquele núcleo, elas têm contato com a última, mas ela não tem contato direto com a última. Ela faz parte de um todo, mas ela tem contato com aquele círculo onde ela está. Né? E nós temos essa teia, é esse círculo imenso de relacionamentos que não se restringe apenas a pai, mãe, filho, marido, mulher. Então, esse círculo de relacionamento entra e sai da reencarnação cumprindo funções e papéis diferentes. O André Luiz, quando ele traz a trama do Segismundo para ilustrar o planejamento, porque esse livro ele vai ilustrar o planejamento espiritual na encarnação e vai explicar o processo encarnatório do Segismundo, desde a hora que há a concepção. Então, ele traz alguns assuntos importantes, mas ele não está falando de todas as tramas anteriores. Ele não traz com clareza quem foi Raquel, quem foi Adelino, quem foi Segismundo antes disso. E com certeza, por todo esse ir e vir, e por toda essa trama que existe em nós, essas ligações multisseculares, porque são ligações multisseculares, né? Quando a gente se cruza com essas pessoas. Entender melhor isso, entenda o seu dia, por exemplo. Eu saio daqui e vou para Salvador. Eu estou aqui em Guarajuba e vou para Salvador. Daqui para Salvador, quantos milhões de pessoas tem? Muitas fazem parte da rede, mas eu não encontro com todas. Sim. Eu encontro só com aquelas que, porventura, circunstâncias fazem. São com essas que eu encontro que eu crio afinidades e desafinidades. No processo encarnatório, nessa fieira de idas e vindas, são essas relações que se entrechocam por mais de uma, duas, três encarnações que vão gerando esses dramas e que vão gerando essas possibilidades de acertos. Né? Então, quando você pega um inimigo do passado que te matou na encarnação anterior porque você estava casado com a pessoa que numa anterior era a esposa dele e que nessa você não teve. Vamos aqui, eu estou gerando uma história de Segismundo, claro. Que eu nem sei se é. Mas vamos imaginar que Segismundo, lá atrás, era casado com Raquel e o Adelino foi lá e causou algum dano para aquele casal. E Segismundo, reencarnando como Segismundo, não consegue se desvencilhar desse mal que ele traz, ele não consegue ver no Adelino, a não ser um rival, alguém que roubou a Raquel dele. E aí está feita a trama, até que uma hora isso se dilui pelo próprio processo. Porque estar reencarnado nas várias funções, nas várias posições que nós somos inseridos, uma hora eu venho como mãe, outra hora eu venho como filho, outra hora eu venho como genro ou nora, outra hora eu venho como neto. Essas relações vão diluindo aquele mal gerado há muito tempo atrás. Né? E a gente sabe que essa é a grande teia. Eu não sei se me expliquei bem, o Piau. Não, muito, muito interessante, porque assim, como você trouxe aquele aspecto, aqueles aspectos que você estava traçando antes, que você trouxe quando você disse assim, aquele elemento que está lá na obra, que é uma grande sinfonia, um grande conjunto harmônico, e que aquilo que sai desse conjunto harmônico vai exigindo reparações. Mas como é uma teia, você mexe numa peça aqui, influencia na peça de lá, e aí aquilo que saiu do lugar, para você recompor, você vai ter que fazer um processo de reajuntamento. Quer dizer, a teia continua, mas as tramas elas vão ficando emboladas, né? Sim. Agora, você me fez lembrar uma dinâmica que eu promovi durante muito tempo, faz tempo que eu não faço essa dinâmica, que chamou dinâmica triangular. Ela é pautada no amor ao pai, amor a mim e amor ao próximo. É um triângulo, né? E Sim. A gente joga essa proposta num grupo de 50 pessoas, por exemplo, onde você, de forma velada, você escolhe 2 pessoas para fazer triângulo com você. E eu já fiz essa dinâmica várias vezes, e sabe que é muito interessante? Quando cada triângulo consegue se colocar, mesmo que as pessoas vão se ajustando, porque vai existindo movimentos de ajuste, porque todo mundo tem que ficar na forma triangular sem avisar quem é o seu
a sua ponta de triângulo. Eu tenho grupos que levaram 4 minutos, 3 minutos, o máximo que levou foram 8 minutos, para que o próprio grupo pudesse elaborar de uma forma suave, pequenos movimentos, até que todo mundo falou, não, eu estou em triângulo, e ninguém sabia quem era a ponta do triângulo. Para a gente perceber que existe isso na vida, né? Essa coisa triangular mesmo, é uma simbologia, mas é muito interessante. Por pior que esteja a rede de ligações, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos a nós e amamos o próximo, a gente triangula na vida de tal maneira que todas essas coisas que estavam fora do lugar vão ter o seu tempo adequado para voltar para o lugar certo. E cada um vai estar ocupando o seu espaço. Eu não sei se eu consegui transmitir, porque na minha cabeça está tão clara essa dinâmica que eu fiz e o quanto as pessoas... Foi muito interessante, muito legal. Muito, muito. Quer dizer, nós desajustamos e nós mesmos ajustamos, né? Sim. E essa que eu acho que é a mágica da reencarnação. Né? E contando com a força dessas inteligências que nos apoiam, né? Isso, e você percebe assim que quando o movimento, o grupo consegue fazer um movimento, e o grupo o planeta Terra, quando o grupo faz um movimento na mesma direção e faz respeitando o movimento de todo mundo, porque a hora que o grupo saca que se der pequenos passinhos, fizer pequenos movimentos, ele não causa desajuste e nem desequilíbrio no restante do grupo. Por quê? Porque se eu sou a ponta de um triângulo e eu levo o meu corpo para a direita, eu vou obrigar 2 outras pessoas, ou 3 ou 4, a se movimentar também. Quando eu faço pequenos movimentos, eu permito que tudo isso vá se ajustando de uma maneira, e eu considero esses pequenos movimentos do exercício como os movimentos mais suaves, mais brandos, mais amorosos, que nós devemos fazer e empreender na vida. Movimentos de ir até o Pai, de ir até o meu irmão de uma forma mais amorosa, mais enobrecida, né? De uma forma mais justa, mais ética. Então, esse movimento é um movimento que gera harmonia. Ah? Sim, muito bom. Olha só, Jane Lília Regis. Boa noite, Emília. Como sempre, ótima a sua explanação, tá vendo? Que coisa Beijo, legal. Jane. Jane também é querida, tem me acompanhado bastante, está no meu grupo de estudo também. Olha quem está aqui também com a gente, Joanice Jesus, de Maragojipinho, Aratuípe, Bahia. Eu adoro esse lugar aí, adoro Maragojipinho. Tá vendo aí? Coisa boa. Valéria Lemos, que está aqui com a gente, Marcos Dantas. Né? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta de Geisa. Ela coloca aqui: escolhemos, por exemplo, nascer entre malfeitores, o espírito sabe o arrastamento a que vai se expor ou ignora os atos que virá a praticar? É uma pergunta interessante. Kardec faz essa pergunta, né? O espírito escolhe nascer entre malfeitores? Sim, ele pode escolher porque isso lhe agrada, e ele pode escolher como uma prova muito grande a ser vencida, né? Tem essas 2 circunstâncias. Tem aquele sujeito que escolhe erroneamente, como nós temos liberdade de ação. A nossa liberdade, ela é atendida também dentro de um limite, né? Deus não fere a nossa liberdade, ele sempre nos coloca coloca elementos ao nosso redor para favorecer a nossa escolha. Mas se a gente bate o pé que nem criança birrenta e fala, mas eu quero ir de qualquer jeito, essa escolha faz parte, então, da prova que vai lhe trazer uma hora ou outra para o caminho correto. Até mesmo essa permissão divina de usarmos o livre-arbítrio de forma inadequada, quando a gente se rebela contra, quando a gente se bate o pé e fala, não, eu vou e quero, até isso é respeitado, isso também é forma de crescimento. E existem aqueles outros espíritos que escolhem estar num meio difícil justamente porque ali eles vão poder crescer de uma forma naquilo que ele acredita que vai evoluir, ele vai ter mais chances, né? Alguns outros encarnam em alguns meios adversos, trazendo elementos morais, principalmente, mais elevados, e eles não sucumbem.
eles acabam sendo exemplos, né? Nós temos isso em meios adversos, muitos exemplos de pessoas que não se deixam impregnar por aquele Sim, meio, né? verdade. Várias pessoas. Agora quero mudar um pouco de assunto, Tá dentro do bom. mesmo tema. Você trouxe a determinado ponto de sua fala, dentro do planejamento reencarnatório, a questão dos técnicos em embriologia, em biogenética, etc. A gente vê hoje, já há algumas décadas, não hoje no século XXI, mas há algumas décadas, principalmente no final do século XX, essas técnicas de reprodução in vitro, Sim. as clínicas, etc. E quando você estava falando aí, eu estava me lembrando, eu li há alguns meses atrás, e revisitei recentemente para uma palestra, um trabalho da Universidade de Estocolmo com a Universidade de Manchester, onde os cientistas estão estudando de que maneira óvulo e espermatozoide se influenciam no processo de fecundação. Eles estão trabalhando com a hipótese de uma intencionalidade, Sim. através de marcadores químicos, de temperatura e outros. Né? São estudos ainda muito recentes. Mas quando a gente analisa isso, e eu também fazendo uma conexão com a obra de Hernani Guimarães Andrade, quando ele vai falar do modelo organizador biológico, que seria o perispírito, nós podemos inferir, Emília, juntando esses elementos, que a atuação no perispírito ela também obedece a um determinado desenvolvimento orgânico, filogenético, vamos dizer assim, no processo evolutivo da espécie? Pergunta que você me fez, né? Porque eu tive que parar aqui para pensar. Ou se você está me perguntando se o perispírito também passa por essa fieira evolutiva do embrião ao feto, trazendo essa filogenética, né? Que é a história mesmo de todas as espécies, é uma pergunta que eu não sei se eu vou lhe responder, porque eu tenho que parar aqui. Eu acredito que vou falar do meu conhecimento, do que vem na minha mente agora. Acredito que isso é muito das condições físicas do feto, do embrião, e que de uma forma automatizada isso já se encontra no perispírito, sem que necessariamente isso no perispírito ocorra novamente como ocorre no corpo físico. Acredito eu, pelo que eu tenho lido, pelos estudos, que isso já é tão automatizado no perispírito que nesse momento, na formatação do corpo, é algo que é automático mesmo. Não é algo que o perispírito precisa elaborar para fazer, está ali. A espécie humana passa por esse processo. Não sei se Não, claro, claro. né? Porque assim, a gente tem muitas dúvidas a respeito de todos esses processos, né? Ainda nós estamos de uma maneira incipiente entrando em estudos. Nós temos a obra de André Luiz, que traz muito sobre o perispírito, nós temos a obra do Manuel Filomeno de Miranda, temos alguns grandes estudiosos e sabemos que ele é o modelo organizador biológico. Sim. Né? E acredito que determinada parte. E o perispírito não é um corpo que é único, né? Ele se destrincha em várias partes. Acredito que uma determinada parte fique incumbida exatamente disso, que é essa parte do duplo etérico, né? Que fica ligado ao corpo físico, e aí esse duplo etérico, que tem essa organização muito próxima do que seja a matéria que a gente vai usar enquanto corpo físico, ele traga ali todo esse processo embrionário, né? Que vai ali mostrar desde o começo, quando a gente era uma ameba, né? Quando havia a forma única, né? De uma ameba, toda essa evolução até que se tenha a construção do feto já nos 9 meses de gestação, para que haja a ligação, então, das outras partes constitutivas do perispírito. Sim. E acredito que é nessa condição de aproximação desses campos energéticos do qual o perispírito é formado, que a gente vai tendo a evolução e a formação e o desenvolvimento de todas as funções físicas. Sim. Porque nem todas as funções físicas estão prontas quando o bebê nasce. Sim, claro.
Então, Perfeitamente. em matéria organizacional, acredito que seja isso, e de matéria de função vai depender mesmo do espírito ir elaborando essa junção passo a passo com o seu corpo, até que o corpo esteja pronto, a função realmente seja ativada e o espírito possa se mostrar na sua pujança, né? No seu todo. Muito legal, gostei, achei bacana a sua reflexão. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Kátia Miriam, que está em Conchal, São Paulo, Rosângela Sim. Rossa, que A está lá na Rosângela é da Itália. Itália, é uma grande amiga, Tá vendo? também Amigos, participa nos meus grupos. olha, tá Viljane vendo? também, Que Viljane coisa também. boa. Rejane também, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui, tem A uma pergunta Viljane aqui. faz. Viljane, quando a desencarnação ocorre ainda como criança por acidente, faz parte da programação ou acidentes acontecem? Faz parte de uma programação, principalmente questões tão graves como essa, né? É uma situação grave, uma criança em tenridade, isso mexe com toda a estrutura de uma família, de um pai, de uma mãe, de um avô, de irmãos, então é uma situação planejada, sim. Né? Os acidentes, eles são os itens da programação, né? Sim. Os itens da programação. Então, o que a gente sabe é que a criança tem, aquele espírito reencarna e deve voltar ao plano maior em tenridade. Como o Ah, acidente sim. vai ocorrer, então, são questões daqui que a gente pode mudar um pouquinho, né, pelo livre-arbítrio, mas com certeza a morte daquela criança tinha uma programação. Muito bem. Tem três perguntas aqui que não estão bem casadas com o nosso tema, mas acho que é importante a gente trazer esse Ah, esclarecimento. Cristiane Forman, lá dos Estados Unidos, ela diz: Irmãos, tem uma pergunta. Como uma pessoa pode fazer a caridade sem sair de casa? Digo isso porque, com a pandemia, há muitas pessoas que não podem sair de casa porque têm uma saúde mais sensível. Como fazer? Você tem alguma sugestão, Maria Emília? olha, tem dois tipos de caridade. A caridade material, que eu vou dar algo para alguém fisicamente, né? Então, tem muitas instituições que estão recebendo e que tem pessoas que vêm na sua casa buscar. Você pode fazer esse tipo de caridade. Então, tem muito lugar para a gente poder ajudar. E a caridade moral, que é a caridade que está mais à nossa disposição e a única, né, que eu diria, é a que mais, não é a única, mas a que mais nos eleva à condição de filhos de Deus em busca da perfeição, essa caridade moral eu posso fazer dentro de casa, eu posso fazer de qualquer maneira, porque ela depende única e exclusivamente da minha vontade de querer o bem ao outro. Então, eu posso atender o telefonema de uma vizinha, né, e ser muito educada com essa vizinha. Eu posso estar no WhatsApp, no grupo de família, tem lá um de saborzinho no meio do grupo de família, você não coloca mais uma pitada de pimenta, você coloca uma pitada de amor. Então, você está usando a caridade, você vai falar com alguém, qualquer coisa que aconteça, você vai receber o carteiro, toda paramentada de máscara, de luva, não sei o quê, você dá um bom dia. Então, a gente pratica a caridade, né? Quando deseja, pratica a caridade, esteja em casa, fora de casa, e essa é a única questão, é o único ponto que faz com que a gente realmente esteja no caminho correto. Não é nem ser espírita, nem ser católico e nem ser ateu. O que faz com que eu realmente me salve, né? É a caridade, é a prática da caridade. A caridade é amor em ação. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui, Marlene Madeira, lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Olha só, Ei, você que foi longe, hein? delícia! Vou Tá longe, vendo? hein? Que Que bom, que maravilha! maravilha. Olha, chegou aqui uma observação, eu vou em honra também aos participantes. A Miriam está dando uma sugestão para a Cristiane. Temos, Cristiane, atendimento fraterno, grupos de assistência online, onde se arrecadam alimentos, roupas, contatos com pessoas que precisam de assistência, etc. É verdade mesmo, Miriam. Nós aqui no Brasil, Cristiane, nós temos alguns grupos em várias casas espíritas. Você pode entrar nos sites aí, né? Você tem Casa do Caminho, Mansão do Caminho, tem outras partes do Brasil, em números, muito, muito boa lembrança. Obrigado, irmã, por essa contribuição. Fátima Oliveira também está fazendo uma pergunta aqui que vai apelar para a sua mediunidade, viu, Oh, meu Emília? Deus, vamos lá. Nós sempre sabemos que o espírito de André Luiz é um espírito evoluído. Por que essa demora na reencarnação dele?
Ô, Olha, Fatiminha, essa minha amiga Fátima, era danada, ela sempre faz umas perguntas assim. Na verdade, a demora entre uma encarnação e outra está muito atrelado à própria vontade do espírito, né? Então, o André Luiz, creio eu, por toda a tarefa que ele se incumbiu de ser um grande repórter do além, precisou mesmo de todo esse tempo entre uma encarnação e outra, e com isso ele contribuiu muito com toda essa propagação da doutrina espírita e ampliação de determinados conceitos. Então, sim, creio eu que essa entidade, esse ser, assim como outros grandes missionários, acabam atrelados a tantas atividades do lado de lá, que, por ter uma qualidade um pouquinho maior de conhecimento e até de desenvolvimento moral, ele demora um pouco mais para chegar. E quando chega, chega mais em épocas mais apropriadas, tanto para ele como para a humanidade. Porque uma pessoa como André Luiz e como outros espíritos, que não são perfeitos ainda, que necessitam reencarnar para poder colocar à prova determinadas outras circunstâncias e extrair ainda mais a pureza do coração. sim, sim. Espíritos como eles, que já estão ligados a uma obra coletiva, porque André Luiz está ligado a uma obra coletiva. É Então, verdade. a gente tem que entender que planejamentos espirituais também levam isso em conta. E ele vai Sim. reencarnar, se é que já não está reencarnado, exatamente agora, no momento onde a coletividade humana vai precisar de braços firmes, de corações amorosos e de muita envergadura moral para a gente poder fazer essa passagem. Creio eu Ah, que ele deve estar chegando por aí, se é que já eu não acho que chegou. não. Eu, se fosse ele, não voltava agora, não. Mas ele vai voltar, né? Não, eu não voltava agora, não. Ó, Ó, Sigmund, Edmilson, ó, Edmilson. pensa aí, Emília. Ó, Charcot foi, tem pouco mais de 100 anos, 150 anos, não sei exatamente. Freud foi, ainda não tem 100 anos, pelo menos pelas minhas contas. A mesma Certo. coisa eu posso falar de Lacan, posso falar de Nietzsche, posso falar de Schopenhauer Tá. e de Allan Kardec e tal. A última obra de André Luiz é de 1968. Então está com uns 54 anos, mais ou menos por aí. A gente Sim, ainda não conseguiu entender o que ele escreveu. sim, É, a gente ainda está debulhando o pensamento de Nietzsche, a gente ainda sim. está debulhando o pensamento de Spinoza. A gente ainda tem muito chão. Eu gosto muito, Maria Emília, de uma frase de Kardec, que está numa edição mais recente do livro Céu e Inferno, na tradução do Evandro Noleto, que o É, Kardec diz que para que uma nova ideia surja, é necessário que tenha decorrido um determinado tempo. É necessária a existência de uma massa crítica, né? sim, Que o ambiente precisa estar preparado para receber essas novas ideias, um conjunto de pessoas que tem que estar harmônica para que possa combater os antagonismos. Então, assim, eu acho que a gente está num momento. Eu concordo que nós estamos na transição planetária, mas nós estamos num momento de afirmação de pontos de vista. A gente ainda está discutindo materialismo e espiritismo firmemente. Existem entendo pessoas você. sinceras, Sim, honestas, com bons propósitos, pessoas de bem, pessoas bondosas, que acreditam que morreu, acabou. sim, Cientistas sérios, cientistas que estão ali fazendo algo com sua alma, com todo o seu espírito voltado para aquilo ali. Que não são sim, inimigos dos espiritualistas. E há os sim. espiritualistas. Então, a gente ainda está nessa fase. Então, por isso que eu acho que o André, assim como. Ah, agora, eu quero colocar uma pitada de reflexão aí, de provocação, na verdade, né? Coloque. Uma pitada de provocação pelo seguinte: é, nós sabemos que nós estamos mesmo no raiar desse processo evolutivo e que alguns espíritos mais elevados, em várias atividades, né, de conhecimento e até de moral, em várias atividades, e eu diria assim, praticamente todas as atividades de pensamento e de fazer humano,
E eles estão vindo mesmo e vão vir chegando, e eu acredito que alguns já estejam, outros estão vindo e está vindo assim, e vão vir em levas, para que nós possamos, com braços mais fortes morais, do ponto de vista moral, possamos efetivamente instalar essas ideias que foram propagadas pelo mestre Allan Kardec e pelos espíritos superiores, lá em 1858, quando começou a doutrina espírita, e que vão tomar uma forma maior agora, depois de 2030, 2040, 2050, e acredito que André Luiz deve vir nessa leva, penso eu, mas isso é opinião de Maria Emília, tá bom? Não também, aqui também é a opinião de Emílio Pial, mas eu concordo com você. Nós precisamos de espíritos mais robustos, mais músculo, robustos. mais. Eu faço igual um amigo meu, com mais músculo aqui, para a gente poder fazer o mundo evoluir. Verdade. Mas, infelizmente, Emília, nosso tempo está acabando. Oh, que coisa chata. Um beijo para a Rosângela, Eneida, Cida, mas você ainda tem um tempinho para suas considerações finais, para o seu arremate final da sua fala. Tá bom. Eu vou agradecer a todos vocês imensamente, pessoal do canal, você, Piau, Geisa, todo mundo que estava aqui na sala acompanhando a gente, e quero deixar só uma colocação final assim, né? Todo planejamento reencarnatório, por mais delicado que ele pareça para a gente, porque você pode olhar para a tua vida agora e falar assim, meu Deus, mas foi isso que eu planejei? Pode ter certeza que na base central de tudo que você enfrenta, foi você mesmo que planejou, junto com todos esses amigos espirituais e técnicos espirituais. Mas tudo isso por quê? Porque tem jeito de você corrigir tudo na vida. E esse é um dos melhores jeitos de nós corrigirmos aquilo que a gente deixou de lado, e é a melhor maneira de a gente abrir novos caminhos para não termos que corrigir tanto, mas termos apenas que nos aperfeiçoarmos em breve, né? Porque em breve a gente não vai estar mais cometendo tantos erros. Muito bom. Muito obrigado a você, Emília, pela sua generosidade, pela sua gentil presença entre nós. Muita gente aqui elogiando você. Beijo, pessoal, e vamos à nossa prece. Vamos à nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, com os corações em festa por essa oportunidade de aprender, de estudar, de refletir, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de nos tornarmos melhores, de ampliarmos a nossa consciência de que somos espíritos imortais. Mas mais do que isso, de sermos concitados a refletir sobre as várias formas de caridade tão necessárias na nossa existência. Amigo mestre, companheiros espirituais que a todos nós inspiram e apoiam, nós agradecemos pela oportunidade de juntos estarmos aqui sob a proteção de Deus, que é aquele que nos permite o nascer, é a força divina que nos impulsiona. Que cada um de nós, portanto, se torne a cada dia instrumento da paz, do amor, da misericórdia e do perdão. Que assim seja. Que assim seja. Emília, peço a você que espere um pouquinho enquanto a gente encerra a transmissão. Tchau, ótimo. Pessoal! Até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, refletindo sobre o mundo maior. Tchau, pessoal! Tchau, Emília! Tchau, querido!